Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós.
Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Boa noite, irmãos. A nossa mensagem dessa noite, pelo Espírito Emmanuel, é do Estado do Livro Fonte Viva, e a lição de número 41, que tem o título Na Senda Escabrosa. Tem uma mensagem inicial de Paulo, que diz assim: Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta intenção do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes do alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância, e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja.
Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos. Eu sou Rosana Mandaini. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia. Nós hoje vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, os itens 71 a 74. São dois títulos que se integram na noite de hoje, no assunto, da noite de hoje. O primeiro, a prece por um suicida, e o segundo, a prece para os espíritos em arrependimento. E aqueles que enveredam pelo caminho do suicídio merecem a nossa mais profunda compaixão. Que possamos emitir pelos suicidas os nossos mais puros sentimentos. Porque esses irmãos que não tiveram força de suportar as dores, as adversidades, por 1001 motivos que não nos cabe julgar, cometeram o erro de dar fim à própria vida física. Contudo, muitos partem sem saber que a vida espiritual continua. E muitas das vezes com sofrimentos mais atrozes do que aqueles que experimentaram no momento do autoextermínio. Por isso, pedimos ao Pai, nesse momento, a misericórdia devida para esses irmãos. Emitimos para eles os nossos melhores sentimentos. Mas, seguindo aqui o Evangelho, o item 71 nos diz assim, a prece por um suicídio, No prefácio nos diz assim: o homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgar oportuno. Isso se dá através da morte, que não nos acontece de surpresa, indevidamente, Todos nós vamos morrer, isso é fato. Nós só não sabemos quando e nem como. Que bom, Que aí a gente não fica nessa expectativa, mas sabemos que vamos. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se à prova da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Ele nos orienta aqui que possamos ver o capítulo 5, números de 1 a 4 e os seguintes. Nós vamos ver logo em seguida. Mas não podemos deixar de comentar que essa severidade se dará quando o suicida retornar a reencarnar. Porque ele vai precisar de ter forças maiores para passar por aquelas dificuldades que ele não conseguiu naquela outra encarnação e por essas que ele vai retornar. Por isso que ele diz aqui dessa severidade, porque a misericórdia do Pai o permitirá reencarnar, mas ele não vai ser isentado de passar pelas provas que ele deixou aqui, que ele arremeteu. Então, isso vai ser um momento de muito maior esforço, de muita maior dor,
mas com a certeza de que se ele perseverar, ele vai conseguir, né? E no item 73, no prefácio, ele nos fala assim: seria injusto colocar na categoria de maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não o são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começam a gozar de uma felicidade relativa. Vimos que aquele que cometeram o suicídio tem todo o direito de se arrepender. E por que não faz? Não faz devido à consciência pesada. Muitos não admitem receber a misericórdia do Pai, por se acharem culpados diante do ato cometido. E essa falta de compreensão de Deus e da sua misericórdia, que o vê como filho pródigo que tem o direito do seu perdão, dificulta esse entendimento. E como o acaso não rege nossas vidas, estamos falando sobre o suicídio justamente no mês do Setembro Amarelo. O mês que chama a atenção para essa questão social, né? É uma questão social. É um caso, na verdade, de saúde pública, onde, no Brasil e no mundo, a cada ano, o número de suicídio só tem aumentado, infelizmente. Agravado pelo quadro atual da pandemia, em que muitos desenvolveram ou acentuaram questões ligadas à psique humana, que são questões do espírito. E por não saberem lidar ou por não obterem ajuda dos familiares, dos amigos, cometeram o suicídio, aumentando consideravelmente o número de casos. Precisamos ter muita atenção, porque em muitos casos convivemos com pessoas que têm tendências suicidas e nem nos damos conta disso. Muitos consideram uma bobagem a pessoa estar com depressão. Porque, na verdade, a depressão, ela é fruto de todo um movimento, é o ato final de todo um movimento que nós vamos realizando durante os nossos dias até chegar àquela depressão. A depressão, muitas das vezes, começa de uma tristeza, de uma insatisfação, passa pela melancolia, pela rotina que não nos satisfaz. Então, ela só vai se somando esses sentimentos. E ela eclode numa depressão. Por isso que a gente precisa ficar muito atento. Dizem muitos, né, dos nossos familiares e amigos que não entendem esse processo que muitos de nós estamos passando, dizem que é a falta de uma terapia, a terapia de ter a pia cheia de louça, né? Ou o tanque cheio de roupa, ou a falta de trabalho. Infelizmente, a gente escuta, né, muitos relatos
de pessoas, por a gente fazer parte do atendimento fraterno, a gente escuta isso. Ah, fulano acha que é falta de lavar louça, ou então é falta de um tanque de roupa, ou então é falta de um trabalho, mas não se trata disso. E também tem tantas outras frases, né, que não vale a pena repetir aqui, tá? Mas a gente precisa ficar atento. Acham, esses familiares, esses amigos, acham que conhecem muito o outro e que ele não cometeria esse ato do suicídio. Só que não. Lê do engano. Depressão não é uma coisa simples, muito menos o suicídio. É tão sério o assunto e profundo, porque mexe com a estrutura do ser, que até no meio espírita aumentou os casos de suicídio. Demonstrando assim que saber o que nós espíritas sabemos, muitas das vezes, não nos impede de cometer esse ato, devido à nossa fragilidade diante das vicissitudes, dos desafios que a vida apresenta, embora provocado por nós mesmos, através das nossas escolhas. Por isso, Kardec nos orienta a ler no item 71, o capítulo 5, né? Item 1 ao 4 e seguinte. E o item 1 e 4 nos fala das causas anteriores e causas atuais das aflições, que tem como título o capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Jesus nos consolou e nos consola até hoje. Em uma de suas frases, que nos disse assim, está lá em João, capítulo 16, item 33. Tenho-vos falado essas coisas, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis provações, aflições, mas animai-vos. Ânimo, coragem. Eu venci o mundo. Dando a entender que nós também podemos vencer. E esse capítulo 5, o item 4, nos fala das causas atuais das aflições, que nos diz assim, que as aflições podem ter duas origens. Uma tem sua causa na vida passada, que não temos como mudar, e outras na vida presente, fruto de nossas escolhas. E ele continua. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mais comportamentos e por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e do excesso de toda ordem. Poderíamos também acrescentar a esse texto de Kardec a questão ligada ao contexto atual,
referente à orientação sexual de muitos irmãos que não são compreendidos e por seus familiares, e com isso agravam o número, aumentam, né, o número de suicídios. No item mais à frente, do mesmo capítulo, no item 14, que tem como tema o suicídio e a loucura, nos diz assim: a maior parte dos casos de suicídio são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Seja quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. E diz mais, no item 16, a incredulidade é a simples dúvida quanto ao futuro. As ideias materialistas são as maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem uma frouxidão moral, justamente por serem questões que não estão bem resolvidas dentro de nós. Daí, a necessidade de participar das reuniões públicas que os centros espíritas oferecem. A nossa casa, com a pandemia, não parou. As reuniões públicas continuaram online e é acessível a todos. Os nossos cursos também não pararam. Os grupos de estudos continuam. No início, através do WhatsApp, né? E depois Meet e tudo mais. Mas estamos lá, firmes e fortes. São ferramentas que nos sustentam, que reforçam em nós essas crenças que o Espiritismo nos mostra. A vida futura, a fé em Deus e tudo mais. Isso tudo para que a gente possa travar o bom combate dentro de nós mesmos. Pois o crente sabe que se prolonga indefinidamente, que a vida se prolonga indefinidamente para o além-túmulo, em condições inteiramente novas. A gente não sabe como vamos estar lá, né? Daí, a necessidade da paciência, da resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio, nos dando a coragem moral, junto com a prece, que é um sustentáculo da alma, mas que por si só não é suficiente. É necessário que se apoie, ela seja apoiada numa fé ardente na bondade de Deus, que Ele não nos dá o fardo maior que possamos carregar. Que mesmo diante de nossas más escolhas, sua misericórdia é infinita, mas não dispensa a reparação, que deve vir de um coração sinceramente arrependido e confiante de que Deus é um Pai de amor, porque Ele sabe que no mundo o homem é muito mais ignorante de suas leis, ignorante do amor que nos rodeia. Também temos dificuldade de entender e aceitar o amor próprio, o auto-amor, que vai me ajudar a conhecer a mim mesmo. E para terminar, trouxe um texto para ajudar a nossa reflexão.
que fala assim: 10 razões para valorizar a vida. Suicídio? Por que não? Por que não, se eu sou dono do meu corpo? Por que não, se sou livre para fazer o que bem entender? Se a vida não me faz sentido, se não dou conta do recado, se não tenho ninguém, por que não cometer o suicídio se me sinto excluído, se não tenho outra saída, se desejo acabar com tudo, se a morte é certa? Por que não me matar? Por quê? Por que não? Por que não? Por quê? Porque eu sou usufrutuário do meu corpo, que me é concedido por empréstimo divino. Porque eu sou responsável pelos meus atos e assumirei as consequências das minhas escolhas. Porque eu descobrirei o sentido da vida nos objetivos que alcançarei, preenchendo o vazio existencial, sendo útil a alguém. Porque eu sou capaz de vencer todos os obstáculos do caminho. O tempo é o melhor remédio. Por que não cometer o suicídio? Porque eu nunca estou só ou abandonado. A não ser por mim mesmo. Eu posso me abrir para receber ajuda, sem me desvalorizar por isso. Porque eu sempre terei pelo menos 2 opções. A melhor escolha depende de mim mesmo. Porque eu sou incapaz de extinguir a vida. A ideia do fim de tudo é uma ilusão. Eu entenderei que a passagem é certa quando eu for convidado pela força da vida. Porque a morte não existe. Eu sou um espírito imortal. Continuarei sempre vivo. Por que não me matar? Se a ideia de tirar a sua própria vida já lhe passou pela cabeça, ou se conhece alguém nessa situação, um familiar, um parente, um amigo, um colega, não se omita. Procure ajuda ou auxilie. Não se abandone ou esteja presente. Busque ou aponte o caminho. Sinta ou alimente a esperança. A vida é sempre a melhor opção. A vida é a mais bela sinfonia do amor e luz que o divino poder organizou. Vale a pena viver sempre. Que possamos, na noite de hoje, como disse no início, emitir a esses irmãos os nossos melhores sentimentos, para que eles consigam enxergar, compreender que sim, eles podem se arrepender, que sim, o nosso Pai, ele é extremamente misericordioso. Ele já ofereceu a sua misericórdia a eles, a esses irmãos. Basta eles acreditarem nisso e buscar esse arrependimento sincero, porque a oportunidade de uma nova vida é certo, é fato para todos nós. Que a paz do Senhor possa nos fortalecer e que a gente
consiga nunca buscar resistir a esse caminho, a essa porta falsa que é o suicídio. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.